Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite, meus amigos. Boa noite a você que nos acompanha. Estamos chegando a partir de agora com o programa Conexão Campina aqui na sua TV Nordestina, canal 179, pela rede BrisaNet de TV. Eu sou Edson Pereira e chego trazendo informação, opinião e a sua participação. Você ligado conosco na programação campeã da TV Nordestina, uma programação cultural, e você acompanha o programa Conexão e toda a programação da TV Nordestina pelo YouTube com TV Nordestina Oficial, com mais de 56 mil inscritos, com mais de 7 milhões e 800 visualizações. Tem também o canal 179 na BrisaNet, que é um aplicativo pela Brisa Play, que é para assinantes da BrisaNet. Tem o canal Sul TV, canal 179, que é uma cobertura internacional. Também pela Limex World TV, /TV Nordestina, também cobertura internacional em qualquer lugar do mundo, menos no Afeganistão, que lá parece que não está pegando, viu? Tipo Brasil, mais de 2.000 provedores parceiros com soluções multiplay, e aí pega para São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná. A Multi TV parabólica digital, que é para o Piauí e parte do Ceará. Tem a Stone TV, essa não tinha. Até a semana passada não tinha. Stone TV, que é a TV digital para provedores de internet em todo o Brasil. NX Play, que também não tinha, que é a integração com as plataformas do conteúdo da Noggin e da Paramount. E além da Link Telecom, operadora de TV por assinatura no interior de Minas Gerais. Então, pega por várias plataformas, você coloca no Facebook da TV Nordestina, coloca no portal Página 1 PB, tudo isso você acompanha o programa o programa Conexão Campina. E a gente vai até às 20 horas. Hoje nós iremos entrevistar o deputado estadual Sargento Neto. Sargento Neto, que é um dos deputados do PL, vai falar sobre esse movimento que está acontecendo em Campina Grande, na Paraíba, e daqui a pouco a gente entrevista ele, porque agora nós vamos ao Ponto de Vista. Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Meus amigos, novamente agradecendo sua participação no Ponto de Vista hoje. Eu não vou falar nada rebuscado. Vocês sabem que eu não gosto nem de falar rebuscado e muito menos de falar uma língua que eu não domino, que é a língua inglesa. Então tem certos termos que eu não consigo falar e é natural. Eu sou de uma geração em que você falando português com pouco erro já era muita coisa. Mas, meus amigos, o momento que nós estamos vivendo, aonde o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebeu, na minha concepção, a sanção máxima dada pelo governo norte-americano, aonde ele fica proibido de ter qualquer relação financeira, política e diplomática com os Estados Unidos. Além do mais, tendo todas as empresas que negociam, não só com o sistema financeiro, mas também com o sistema comercial norte-americano, proibido de ter relação com o ministro. Edson, vocês já escutaram isso? As televisões abertas já colocaram, os portais já colocaram, vocês estão cansados de saber disso, mas eu quero analisar aqui as consequências.
fruto de vários avisos. Você pode concordar ou não. Aliás, nessa briga entre Trump, Lula, envolvendo Jair Bolsonaro, só quem perde é o Brasil. Só quem perde é o brasileiro. Mas quem é bolsonarista, quem é de direita, quem é conservador, está batendo palma para Trump e agradecendo que apareceu essa alma caridosa que possa defender as injustiças cometidas contra o ex-presidente. Quem é de esquerda está achando que Trump está passando, extrapolando e tentando coagir para livrar a pele de um condenado que tentou um golpe nesse país. A narrativa você escolhe. Não me cabe. Eu tenho a minha narrativa, mas não vou usar aqui porque eu não quero influenciar ninguém. Até porque nós não estamos aqui para julgar. Quem devia estar julgando era o Supremo Tribunal Federal. Alguma coisa eu não concordo. Exemplo, se Alexandre de Moraes foi vítima, ele não poderia se alvorar para julgar, porque ele é a vítima do processo. Então, no mínimo, ele fica como vítima, delegado, promotor e juiz. Esse momento, até esse mês de julho, passado o mês de julho, ele estava nadando em braçadas. Só que, na última semana, Trump colocou ele na parede. Só para que vocês entendam, você está assistindo pelo YouTube esse programa. Ele não tem direito a ter mais um canal no YouTube. Ah, mas aí ele pode assistir pela MUTV também não, porque se a MUTV for de um provedor que tenha relação com os Estados Unidos, tchau. Ah, mas ele, como rico, ele pode assistir outras coisas mais interessantes. Ele pode ter uma playlist pelo Spotify, não. Ele pode assistir Netflix, novela, telefilmes, pode não. Pela Prime, pela Disney, não. Qualquer empresa que tenha relação comercial com os Estados Unidos, ela é obrigada por esse sistema a bloqueá-lo. Se não bloqueá-lo, paga a multa ou pode perder as suas negociações nos Estados Unidos. O sistema financeiro, esse ainda é mais pesado, porque cartão de crédito, conta bloqueada, tudo. Então, Alexandre de Moraes passa a pertencer a uma lista de poucas pessoas, juízes venezuelanos, ditadores do Oriente Médio. E aí eu pergunto, precisava chegar a isso? A diplomacia brasileira, que a gente tem como base Rio Branco, Barão do Rio Branco, foi acostumada a ter grandes sucessos. Só para que vocês entendam, sabe nos congressos da ONU, quem é o primeiro país que fala? É o Brasil, por causa do seu trabalho diplomático após a Segunda Guerra Mundial e que fundou a ONU. Então o Brasil sempre teve uma diplomacia muito forte. E agora nós estamos chegando a nos tornarmos um país pária, pária do mundo, aqueles em que não são respeitados. Neste momento que eu falo com vocês, um grupo de deputados do Parlamento Europeu está entrando com medidas para bloquear o ministro Alexandre de Moraes de qualquer questão da Europa. Ele ficará, se for aceito, ele ficará proibido de visitar qualquer país da Europa, de ter negócios com qualquer país da Europa, de ter bens com qualquer país da Europa. O que faltou então? Aonde nós chegaremos? Ah, mas Edson precisa de anistia. Eu não vou me meter nessa confusão agora. Você defende, você é contrário. Não me cabe dizer isso. Mas o que cabe é dizer que o Brasil precisa baixar a bola e essa rigidez de extremos, ela precisa acabar. Porque senão o brasileiro vai se arrebentar. Esse é meu ponto de vista.
Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Não posso. Muito bem, estamos de volta. Olha, não bote muito na cara, senão vão aparecer minhas rugas. Porque agora o homem tem que ter muitos cuidados, né? Então, eu estou aqui recebendo o deputado Sargento Neto e a entrevista hoje é com ele. Algumas diferenças, né, Neto? Eu tenho percebido. Alguns cuidados que são básicos. Neto é um amigo de longas datas, um ex-vereador, foi vereador, hoje é deputado. E eu ainda me lembro de Neto, quando chegou na Câmara Municipal de Vereadores, pagando 10, quando ele gostava de alguma, eu pago 10 apoio de frente. Ainda consegue fazer os apoios de frente, Neto? Muito boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, agradecer pelo convite, dizer que temos que nos cuidar, né? Isso ainda pago 10 para qualquer um, dependendo da missão, né? Isso... Agora com cabelo. Agora com cabelo, exatamente. Né? Dado mais uma preenchida aí, um cuidado aí no nosso Não é telhado. Nem vaidade, é a imagem, né, Neto? Exatamente, a idade chega, então a gente tem que se cuidar mais um pouco, demos uma preenchida aí para ficar melhor a carcaça, né? Bonito o cabo não fica de jeito nenhum, mas dá uma melhorada, né, Edson? Com certeza. E eu começo assim pela espontaneidade, porque é o seguinte, Neto é um dos poucos políticos que os costumes que ele tinha antes de ser político, ele continua. Acordar cedo, dormir tarde, ir para o sítio, meter a enxada, cuidar de gado. Muitas vezes a gente pega. E Neto, a política não lhe afastou de certos hábitos, né? Não, de forma alguma. Minhas raízes, a política, ela não vai e não tem o poder de mudar. O Sargento Neto continua o mesmo, é aquele homem que um dia está triste, outro dia está alegre, um dia está mais contente e assim vai indo. Eu não saio de casa, eu não visto eu não coloco, né, uma fantasia de político. O Sargento Neto é desse jeito, agrade, né, quem agradar. E também é humanamente impossível eu conseguir agradar todo mundo. Então, mas a luta continua, as nossas raízes continuam as mesmas, como você falou aí, acordar cedo, durmo tarde, mas com objetivo e foco, né? Aquela frase que disseram uma vez comigo, eu levo para toda a minha vida até um dia Deus me levar, que é ser um menino esforçado, e eu continuo sendo. Ô Neto, você teve a bandeira, quando vereador, a bandeira do abastecimento hídrico e a luta, inclusive, pela transposição maior do que muitos políticos de mandato em Brasília na época. Quando Campina Grande estava quase tomando a lama, Neto já estava em Brasília brigando, lutando, e na Câmara de Vereadores. Como é que você vê a situação hídrica nesse momento, você que foi um dos defensores para que a transposição chegasse à Paraíba? Ainda há muita coisa para se fazer. Hoje nós temos 223 municípios paraibanos, Edson, e ainda muitas cidades sem um abastecimento normal, que é ter água na torneira, né, que é um bem comum. A água é um bem comum. E quando ainda vereador, né, nós levantávamos essas duas bandeiras na Câmara de Vereadores de Campina Grande, que é a segurança pública e segurança hídrica. E também hoje, da mesma forma, a gente defende lá na Assembleia. A gente tem cobrado, tem reivindicado, tem escutado as demandas da população da Paraíba, hoje não só mais Campina, mas toda a Paraíba, são 223 municípios. Eu já fiz algumas reivindicações, já transformei essas reivindicações em requerimento, né, pedindo ao governo do estado para que possa, algumas cidades, ter o abastecimento de água normal. E durante todo esse nosso tempo, né, nós temos procurado aí atender essas demandas, mas ainda há muito a se fazer, não só na segurança hídrica, mas também na segurança pública. E aí, você manteve muito contato com os ministérios envolvidos na época do presidente Bolsonaro, mas com a mudança de presidente, a gente percebe que até as políticas hídricas foram afetadas, muitas inclusive abandonadas, né? Exatamente. Hoje nós temos uma dificuldade, né? Por ser oposição ao governo federal, então nós temos dificuldades no acesso até Brasília. Aquelas reivindicações que nós tínhamos, a facilidade
poder andar bem em Brasília, hoje não se tem mais. Hoje é um governo que, infelizmente, ele fecha as portas, né, para aqueles que divergem ideologicamente dos seus pensamentos. Mas mesmo assim, nós temos insistido, né, eu sempre tenho ido ao sertão, nós temos cobrado, tenho feito vídeos, né, cobrando do governo federal agilidade em algumas obras, tenho feito visitas não só no eixo norte, mas também no eixo leste. Precisa-se de agilidade, precisa-se de manutenção em uma obra pública que custou tanto para a nação brasileira, que houve uma intenção para que essa obra fosse realizada em praticamente menos de 10 anos, e o que não aconteceu, passou-se aí o tempo, ainda há muita coisa para se fazer, ainda tem muita cidade que espera esse bem tão precioso que é a água. Não só, nós temos exemplos bem próximos da gente aqui, que é em Campina Grande. E hoje, para você ter ideia, nós ainda temos o distrito de Catolé de Boa Vista, que espera ter água nas torneiras. Chega a conta, mas não chega a água. Existe também localidades, zonas rurais, que são praticamente 100% abastecidas através de carro-pipa. Isso é muito ruim, né? No tempo que nós estamos vivendo, ainda tem pessoas que dependem exclusivamente de carro-pipa, e nós não admitimos. Nós temos procurado cobrar veementemente ações mais rápidas para que essas pessoas não sofram pela falta de água. Inclusive, nós estamos na parte do inverno, e aí nós tivemos o início do inverno sem chuvas, e que possibilitem a recarga dos nossos mananciais. Mesmo com o inverno agora, nós já esperamos que agora, com a primavera e verão, tenhamos problema de abastecimento, né? E a operação carro-pipa, ela sofre muita parada, né? Exatamente, Edson. Já tivemos aí algumas interrupções no abastecimento de carro-pipa. Por quê? Pela falta de pagamento do governo federal com essa operação, por falta de investimento, por falta de compromisso do governo federal para aquelas pessoas que mais precisam desse bem precioso. Então a gente tem cobrado, nesses últimos dias aí teve uma movimentação dos pipeiros cobrando o pagamento que estava atrasado para que possa manter esse serviço. Então a gente cobra porque estamos vendo a necessidade que o povo está passando por falta de água. E a indústria da seca voltou. Voltou, e essa questão de chuva, nessa época de chuva, nós sabemos que as chuvas, né, que vêm para reabastecer os nossos mananciais, né, o período já passou. Essas chuvas que vêm agora, né, são chuvas mais fracas, não são chuvas intensas, e principalmente pela questão do abastecimento das nossas represas, que são as chuvas que são mais concentradas no Cariri paraibano, né, que abastece os dois rios, tanto o Taperoá quanto o Paraíba, que abastece o nosso Epitácio Pessoa. Então essas chuvas que vêm agora é praticamente aquela chuva mais para pasto e não para o acúmulo de água. Outra pauta sua, sempre muito forte, é a questão da defesa da segurança pública, Neto. E essa semana passada você manteve um encontro com comandantes para exatamente defender uma pauta de segurança, uma pauta dos policiais. Ao mesmo tempo, o governo do estado, ele assinou uma lei garantindo mudanças no plano, né, no plano de trabalho de cargos e salários da polícia. Como é que você tem visto isso e como é que tem sido esse trabalho? Edson, o que foi aprovado lá foi a LOB, né, que é a Lei Orgânica Básica. Sim, a Lei Orgânica. É a estruturação das carreiras, mas eu chamei a atenção, inclusive para toda a população paraibana, o que foi aprovado dentro dessa LOB. Então foi a questão de ascensão de cargos, né, dentro da própria estrutura, a criação de outros batalhões, mas o que era para ser implementado dentro dessa LOB, o que está na Lei Orgânica Nacional, né, que vem de fato e de direito beneficiar os nossos agentes de segurança pública, o governo do estado não tirou, né, que é o escalonamento vertical, que vinha de fato de direito para beneficiar, porque busca valorizar do soldado ao coronel, né, valorizando nas questões salariais, porque quando você tem uma tropa, quando você tem um trabalhador, quando você tem um profissional de segurança pública bem valorizado, quem ganha é a sociedade paraibana. Quando eu tenho cobrado essa valorização, é também pensando na população
na sociedade, naquelas pessoas que querem ter o direito de ir e vir garantido, porque foi feita uma pesquisa, Edson, e nessa pesquisa foi perguntado ao cidadão de bem, né, qual é a maior necessidade, qual o maior ponto que ele deseja, né, que seja melhorado. E hoje ele procura, e a maioria dos entrevistados questionam e querem melhor segurança pública. Não está a educação, não está a saúde. O primeiro ponto é segurança pública. Por quê? Porque mexe diretamente com a vida daqueles que saem de casa para trabalhar e aqueles que saem de casa para matar, roubar e destruir. Infelizmente, né, por algumas leis arcaicas, eles têm aí sido, vamos dizer assim, incentivados a praticarem esses tipos de crimes que, de fato, direito atingem a população paraibana e brasileira. Então, um dos maiores temas hoje debatidos entre a sociedade é mais segurança. Para você ter ideia, hoje a Paraíba, Edson, ela é a primeira polícia mais bem avaliada do Norte-Nordeste e a terceira do Brasil, mas é a mais mal remunerada. Então, quando veio essa lei orgânica básica para a polícia, então alguns festejaram, mas o que de fato nós queríamos é que pudessem trazer o escalonamento vertical, que é a busca, né, da valorização remuneratória dos nossos agentes. Quando o policial se aposenta, ele ainda perde 50% do salário? Houve um parcelamento, que é o chamado Bolsa Desempenho. Os nossos policiais praticamente perdiam quase a metade do seu salário quando ia para a reserva remunerada. Houve um acordo, né, através de movimentações políticas, nós fomos para as ruas, nós estávamos lá para cobrar do governo para que ele pudesse implementar essa Bolsa de Desempenho. Então houve um parcelamento e a última parcela a ser paga é no próximo ano. Mas no momento em que essa bolsa ela está sendo implementada, Edson, então existe uma perda, né, uma perda salarial para os policiais que estão na ativa, né, porque existe uma maior cobrança nos impostos. Então os policiais que estão na ativa, ao invés de ter um aumento no seu salário, tem um desaumento. É incrível isso, porque no momento que está sendo implementado há uma maior taxação e o policial que está na ativa ele perde. E os que estão indo para a inatividade vai reduzindo essa perda salarial, mas em compensação esse ponto de equilíbrio a gente precisa debater. Esse debate só vai ser discutido, só vai ser de fato resolvido quando o escalonamento vertical vier a ser implementado. A informação que eu tive é de que cerca de 2.000 policiais podem se aposentar e ir para a reserva após essa aprovação e essa sanção, e é um prejuízo imediato, né? Porque só aqui, a informação que eu tenho, no 10º de Campina Grande, algo em torno de 18 sargentos, os antigões, vão para a reserva. E isso é um prejuízo porque não tem concurso imediato. Para você ter ideia, é um dado bem alarmante que nós temos. Nessa última lei orgânica básica que foi aprovada, existe uma lei de 2008, veja só, um dado alarmante, de 2008, a lei /87, que previa naquela época um contingente de 17.934 policiais nas ruas da Paraíba para servir os 223 municípios. Era necessário esse contingente. Então, com essa nova aprovação, segundo dados que eu discordo desses dados, desse estudo técnico, eu discordo, né, baixou para 13.425 policiais. Ao invés de aumentar, já que a população então praticamente em 2 décadas, né, pela falta de efetivo, o governo tentou aí baixar para tentar maquiar, né, esses dados, que nós discordamos, né, totalmente. Então, se naquela época era necessário esse contingente, imagina hoje com o aumento da criminalidade. E a gente também cobra, né, toda sessão, né, toda oportunidade que nós temos cobrado do governo do estado o aumento do efetivo, porque é necessário. Quando você fala, nós temos hoje policiais adidos e com a aprovação dessa lobby, muitos irão, né, para casa, irão para a reserva remunerada, porque os policiais eles deram continuidade. Tem muitos policiais que já estão se aproximando dos 38 anos de serviço. Imagina só, você, quando chega o seu tempo de aposentadoria, você quer ir para casa para descansar, para ter mais tempo com sua família, mas pelo baixo salário você é obrigado a permanecer. E nós temos perdido muitos policiais de serviço por problemas de saúde, seja saúde mental, seja saúde corporal. Os nossos policiais têm sofrido bastante.
Sem contar que hoje, pela falta de efetivo, os nossos policiais são obrigados a venderem sua folga para um serviço extra, ou seja, ajuda de custo operacional, para complementar a sua renda, né, que praticamente não dá para pagar as suas contas. Então os policiais eles são obrigados a vender a sua folga para complementar a sua renda. E além disso, né, nós temos muitos policiais que precisam de atenção, né, da saúde mental, são policiais, né, que enfrentam o dia a dia, né, a criminalidade, que enfrentam problemas com a justiça, né, então assim, acarreta aí em vários problemas, e os policiais eles são tratados como máquinas, que todo policial é um ser humano, ali tem um pai de família, ali tem um trabalhador, ali tem um agente que sai todo dia de casa sem saber se volta para a sua família, que vai arriscar a sua vida para ajudar pessoas que ele nem conhece. E infelizmente o governo do estado peca muito com os nossos agentes de segurança pública, seja o policial civil, seja o policial penal, seja o agente socioeducativo, seja o nosso bombeiro militar, né, seja o policial penal. Então, assim, é um leque, né, de agentes de segurança pública que precisa dessa atenção, que precisa ser valorizado, porque garante a segurança do cidadão paraibano. São 223 municípios e pela falta de efetivo tem cidades que são 2 policiais em uma viatura para policiar 2 ou até mais cidades. Isso é inadmissível, né? Isso não tem como você oferecer uma segurança de qualidade para o cidadão paraibano. Muito bem, falamos de segurança, mas agora, na última semana, esteve presente aqui na Paraíba a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que mexeu com a política paraibana a partir do momento que o PL foi o primeiro partido que lançou o nome para governador, que foi o senador Efraim Filho. Uma manobra que não se esperava tão rápida, mas o PL, a partir de agora, lança o nome de Efraim Filho. O senhor é um dos deputados do PL, inclusive deve ficar só o senhor Ivalber Virgulino, já que Caio Roberto deve sair da legenda. Como é que o senhor viu e como é que o senhor analisa o fato do PL ter partido na frente e já fechado apoio com o senador Efraim Filho? O partido ele tem que ter posicionamento. Não adianta você querer esperar tempo demais. A oposição já cometeu alguns erros pela questão da demora em suas decisões e, para mim, né, foi uma decisão acertada. Cada um tem que marcar seu território, cada um tem que ter e mostrar o seu posicionamento e tem que mostrar também à sociedade paraibana qual é a intenção. Então, com essa chegada de Efraim até o PL, então houve toda a conjuntura, toda a estruturação da oposição, porque a oposição não é só o PL na Paraíba, a oposição são vários partidos que integram a oposição, mas cada um deve conquistar o seu espaço. E Efraim vem conquistando o seu espaço, nós aceitamos, né, e deixamos as portas abertas para que ele possa compor, né, a oposição, que possa ser também pré-candidato ao governo do estado. Ele já se prontificou. A nossa eterna ex-primeira-dama Michele Bolsonaro já falou, né, e já anunciou que ele será o pré-candidato, né, que o PL vai apoiar e terá o nosso total apoio, a nossa total fidelidade. A partir do momento que Efraim abraça o bolsonarismo, o PL na Paraíba é bolsonarista, né, além de ser conservador, mas ele é bolsonarista, ele é identificado com o bolsonarismo, e a própria Michele hoje é o retrato do bolsonarismo. Efraim, ao assumir essa responsabilidade de ser o candidato, ele não afastou uma parte da oposição que se sente impossibilitada de estar ao lado do bolsonarismo? Edson, eu acho natural, é natural. Cada um, não adianta você ficar em cima do muro, cada um deve tomar e tem que ter a consciência que deve se posicionar, porque na política, político que fica em cima do muro vai levar pedrada dos dois lados, e eu levo isso na minha vida e na minha carreira política. Você sabe que eu tenho uma história, né, de 2 mandatos de vereador,
fui eleito presidente da Câmara de Vereadores, não assumi porque, graças a Deus e ao povo paraibano, eu fui ser deputado, né? Ganhei o mandato, conquistamos o mandato de deputado, eu tive que ir para a Assembleia, mas pelos nossos posicionamentos. Nós temos que ter linha, né? E essa linha você tem que saber dividir. Então, cada um deve procurar o seu espaço, conquistando e respeitando os demais que fazem parte do nosso grupo. Nós iremos entender, eu procuro entender os posicionamentos de cada um, posso até discordar, mas vou ter que aceitar. Então é tempo, né, de cada um se posicionar. Às vezes as pessoas dizem assim, mas a eleição é no próximo ano, mas nós temos que nos posicionar, porque praticamente nós estamos às vésperas de uma eleição. O trabalho continua, a população paraibana quer saber o que é que você está fazendo, porque hoje eu tenho caminhado, eu tenho trabalhado, mas vez por outra nós temos que falar de política, né? Por quê? Porque é o que define, é o que dá destino ao nosso estado, ao nosso país, e esse posicionamento cabe a cada um tomar. Conseguirão estar numa candidatura única ou a oposição marcha para ter 2 candidatos? Dentro da minha visão, eu já me posicionei, eu pela uma sugestão, né, uma sugestão minha, uma opinião própria minha, eu creio, né, que a oposição deve sair com candidatura única para sair mais forte. A base governista já tem uma divisão própria, creio eu que eles devem sair, né, com 2 candidaturas, aí não tem lógica também, né, a oposição ao governo do estado sai com mais 2 candidaturas. Eu vejo está fracionando muito, né, e quem muito divide e que não consegue unir termina perdendo. Percebe-se claramente, eu tenho uma opinião muito parecida, de que a situação deverá sair com 2 candidatos. O senhor acredita que mesmo saindo com 2 candidatos não há um racha na situação, não? Eu acho que esse racha naturalmente já está acontecendo, já vem sendo publicizado. Mas tem um ditado que diz, o combinado não sai caro. Tem espaço na oposição para esses que racharem lá? Dentro da minha visão, eu já me posicionei, eles precisam se decidir de qual lado estão. Eu não posso falar e dizer que vai ter vaga para quem está vindo de lá para cá. Tem que ter o nosso alinhamento. Eu faço parte do PL. Nós temos essa definição da reeleição, né, da pré-candidatura do bolsonarista, independentemente de quem será o nosso candidato. Se será o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro, se será Michele, se será Tarcísio. Então são muitos candidatos que poderão concorrer, terá o nosso apoio. A preço de hoje eu já me posicionei, né, nós temos 3 candidaturas, que é a de Jair, a de Messias e Bolsonaro, é essa que eu apoio. E por fim, né, se essas narrativas que estão criando, né, tentando tolher o direito, né, e certo dele se candidatar, né, é um golpe à democracia, se ele não for candidato, mas em quem ele apoiar, quem ele direcionar, terá o nosso apoio e também a nossa fidelidade. Para que o PL não cometa erros aqui na Paraíba, como cometeu em Campina Grande, não conseguindo fazer nenhum vereador, quem será o responsável pela formação e a formatação da chapa proporcional? Vai ser todo um grupo, né? Hoje eu faço parte do diretório do PL estadual, né? Nós iremos sentar, não só eu, tem Valber, tem Gilberto, tem o próprio ministro, né? Entre outras lideranças. Nós iremos formar essa chapa proporcional para que a gente possa ter não só 3 cadeiras, o PL hoje tem 3 cadeiras na Assembleia e 2 na Câmara Federal, né? Que é na Câmara dos Deputados. Então a gente precisa aumentar essa bancada. Nós precisamos ter bons nomes para a disputa. E fica aí aberto aqueles que se identificam, né, com o partido PL, aqueles que levantam, que defendem a bandeira. Não adianta você vir para o PL, né, se você não defende aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós defendemos. Então, todo aquele que vem para o PL, ele tem que ter o seu posicionamento definido. O senhor foi o deputado estadual mais votado em Campina Grande. Vereador por 2 mandatos, presidente eleito, com um apoio muito forte de vereadores, suplentes e inclusive do prefeito Bruno Cunha Lima. Hoje, a primeira-dama Juliana, ela é colocada como uma pré-candidata a deputada estadual. Como é que o senhor vê a candidatura de Juliana
e como é que o senhor vai trabalhar para que não saia no prejuízo dentro dessa estrutura? Assim, eu vejo a candidatura de Juliana uma candidatura natural. Todo e qualquer paraibano, né, desde que esteja em dias, né, com a sua situação eleitoral, ele pode sim ser candidato. Então, é uma candidatura legítima. O que nós estamos cobrando e temos as nossas definições é que cada um respeite o espaço do outro. Ninguém pode intervir, nem pode atrapalhar no espaço do outro. Essa é uma definição que eu tenho. Inclusive, dentro dessa naturalidade, dentro de fazer parte do mesmo grupo, né, que o prefeito Bruno Cunha Lima tem, a gente também deixa aberto ao convite. Se Juliana quiser vir disputar dentro do PL, nós aceitamos, né? É um convite que já fica feito, publicizado. Então o senhor já convida a Juliana para se filiar ao PL? Nós deixamos as portas abertas, da mesma forma que nós recebemos Efraim, né? Então, por essa aproximação com Bruno, essa aproximação, respeito com Juliana, nós também deixamos abertas as portas, porque nós fazemos parte do mesmo grupo. Então, que venha também para somar e fortalecer o nosso grupo. E diante de um convite como esse, acaba-se qualquer especulação de um movimento que está triste ou que está rachado com o prefeito. A sua relação com o Bruno continua bem, boa? Não, nós temos, assim, eu sou o deputado estadual de Campina Grande me deu essa oportunidade, eu represento 223 municípios, aí pela questão de agenda, às vezes a gente demora, né, a se ver, a ter algum contato, né, diferentemente quando eu estava exercendo e ajudando a Secretaria de Serviços Urbanos, nós temos uma aproximação maior, mas aí eu sigo, né, pelo meu caminho, o caminho de ir visitar os municípios e dar atenção a Campina Grande. Ele serve com a obrigação dele de estar exclusivamente dentro de Campina, tomando conta dos problemas que tem, e eu sigo meu caminho. Mas assim, continuamos, né, com o mesmo grupo, né, com o mesmo apoio. O que a gente precisa é respeitar o espaço do outro. E está resolvido, não tem problema. Mas eu tenho que botar um salzinho nesse tempero. O seu partido já tem pré-candidato ao governador, mas o nome de Bruno é muito especulado de vez em quando para ele mesmo poder ser candidato a governador pelo União Brasil. Como é que o senhor vê essas especulações? Sim, até o presente momento eu não vi, né, nenhum posicionamento de Bruno dizer que era não, ele não se manifesta, mas tem ele não existe aqui e ali, exemplo, né? Essa semana teve um movimento que disse que o nome dele seria ótimo para compor a chapa do União Brasil. Eu não me lembro bem quem foi o político que lançou isso. Aí como é que o senhor vê isso? Mais uma vez eu digo assim, Bruno ainda tem muito mandato, tem muita coisa para tomar conta de Campina Grande. Então assim, eu já vi anunciando que existe uma intenção, né, para que ele possa lançar o nome, né, de Juliana como pré-candidata. Então assim, eu creio que deve permanecer dessa mesma forma, né? Ele vai lançar Juliana, né, nessa pré-candidatura, deixamos aqui o convite aberto, mas com relação dele para disputar, até mesmo porque ele faz parte, ele, Pedro, Romero, faz parte de Efraim, né, do apoio, tem apoio de Efraim, de todo esse grupo, a não ser que eles lá decidam e sentem, né, e que alguém possa abrir espaço. O que precisa ter consciência é que antes da decisão, da foto final, precisa todo mundo sentar, acertar os ponteiros. Ficou decidido isso aqui, vai ser resolvido isso aqui, para mim não tem problema. Na disputa em 2024, se falava no nome de Romero e ficava a dúvida entre Romero, Bruno, e cada um tomava seu espaço. O senhor bateu o martelo logo de início e disse: não tem meia palavra, eu apoio o Bruno. Cortou qualquer especulação em relação a apoio a Romero Rodrigues, inclusive arrumando confusão dentro do PL de Campina Grande. Essa atitude lhe possibilita receber a retribuição em 26? Veja só, quando eu digo que político ele tem que ter posicionamento, e realmente na época eu fui criticado porque me posicionei, porque existia ainda toda uma negociação dentro do grupo, quem seria o candidato ou não, e naquele momento, né, eu já havia decidido que iria apoiar, porque via que Bruno tinha que
tentar a sua reeleição. Então, naquele momento que eu me posicionei, fui criticado por alguns, né, porque eu me posicionei, né, e até hoje ficam as marcas, ficam as cicatrizes, mas eu, Sargento Neto, não mudo, né, o meu consentimento, a minha forma de pensar, as minhas decisões, é prego batido, é ponta virada. Da mesma forma agora que o PL está se posicionando, né, com a candidatura de Efraim, eu só não irei apoiar Efraim se ele não for candidato, porque eu já dei meu nome, né? Então, quando eu dei o meu nome, ao meu apoio a Efraim, né, para a sua pré-candidatura, então é prego batido, é ponta virada, a não ser que ele não seja candidato, porque a nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, veio aqui e disse que o nosso partido vai apoiar ela. Então, pedido dela, pedido de Michele ao Sargento Neto, e o pedido dela será atendido. Sobra, ao mesmo tempo que foi lançado o Efraim, se lançou o Marcelo Queiroga para o Senado. 2 vagas das 4 da majoritária. Essas vagas serão destinadas à oposição, ao resto da oposição, ou se a oposição lançar outro candidato, você já tem um plano B? A preço de hoje, prego batido, ponta virada, nosso primeiro senador se chama Marcelo Queiroga, isso eu não mudo, isso não tem ré. Tem aquela questão que Efraim disse, foguete não dá ré, da mesma forma. Mas foguete está dando ré, tá viu? Dando ré, mas Elon Musk lançou o foguete. Mas não chegou ainda aqui não, ré. Vamos esperar um pouco. Então, ele vai ter o nosso apoio. Mais uma vez, se ele não for candidato, aí a gente muda o nosso apoio. Mas já dei a minha palavra, Marcelo Queiroga é o nosso pré-candidato ao Senado, terá o nosso apoio, iremos para as ruas apoiar ele. E com relação ao segundo senador, então existem algumas discussões, a gente vai esperar, né, quem será o segundo candidato do nosso grupo, né, para que a gente possa também se posicionar. Existem alguns nomes, né, que já estão querendo ser pré-candidatos, né, como o ex-deputado federal Major Fábio, né, não sei como será essa formatação, mas nós iremos Cabe esperar. veneziano nessa chapa? Depende do grupo, né? Essa questão do grupo, eu já vi alguns posicionamentos. Respeito o senador veneziano, é um homem que tem ajudado muito a Campina Grande, tem feito muito gesto com a Paraíba, mas cabe a definição dele, cabe a definição do grupo, né? Eu digo isso pelo seguinte: o ex-deputado Pedro Cunha Lima afirmou que a política da Paraíba deveria ser colocada em primeiro plano, e que as disputas nacionais ficassem em outro plano, até ele fez questão de dizer, entre o lulismo e o bolsonarismo, ela ficasse a nível nacional, mas que a formatação da política da Paraíba ficasse a partir das conveniências paraibanas. A partir disso, poderia caber o próprio Pedro na chapa, veneziano, Romero. O que o senhor analisa dessa situação? O primeiro ponto, eles que têm que se posicionar. Eu não posso responder por eles, né? Eu estou em um grupo, sou oposição ao governo do Estado, né? Meu posicionamento é esse. Então, a oposição do governo do Estado não é só o Sargento Neto, não é só o PL, né? São vários partidos, são várias lideranças políticas que compõem a oposição ao governo do Estado. Basta a gente esperar ainda quem será, né, que vai para a disputa majoritária, né, e também para proporcionar qual será o posicionamento de cada um, para que o grupo possa sentar e cada um possa se definir quem será os seus candidatos. Dentro dessas candidaturas postas, o senhor foi o mais votado em Campina Grande, a sua votação corresponde a mais de 80%. 75% foi em Campina. E aí o senhor tem planos B, C, D para essas substituições. O senhor tem analisado ou trabalhado dobradinhas com candidatos a federais que possam suprir, por acaso, algum prejuízo em Campina Grande? Nós temos trabalhado muito, né? Eu tenho feito aí uma grande parceria com o deputado Cabo Gilberto Silva, principalmente pela bandeira que nós defendemos, que é a segurança pública, que é o bolsonarismo. Também está chegando agora aí o nosso amigo deputado George Moraes, que é irmão do senador Efraim.
temos aí algumas parcerias, né, em 2 municípios para que a gente possa fortalecer a nossa pré-campanha. Então serão aí, né, praticamente algumas lideranças que nós iremos também apoiar, porque para você chegar à sua reeleição, então você precisa de união, você precisa de grupo, você precisa de lideranças e principalmente você precisa da aceitação do povo. Combina com o povo, apresenta quem será, onde serão essas parcerias. Se o povo aceitar e entender que merece dar esse voto de credibilidade, cada um recebe o seu, e vê se dentro da somatória final você chega com êxito à sua reeleição. Com a Nacional intervindo, como fez aqui, trazendo o nome de Efraim, e o PL abraçou de primeira, não criou nenhum problema, há a possibilidade do candidato a presidente do grupo ser Tarcísio, governador de São Paulo, pelo Republicanos, inclusive o Republicanos, que aqui na Paraíba é comandado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Se Tarcísio for o candidato do grupo e o Republicanos já está rompendo, inclusive, com o governo de Lula, o União e o Progressista já estão entregando cargos, isso reflete aqui na Paraíba? Com certeza, Edson. Há um reflexo direto na eleição estadual, né? Quem será o apoio? Né? Com a junção do PP e com a União, então, possivelmente, né, se já estão entregando os cargos, então... Me permita dizer uma coisa. Você é um cara de palavra. Isso eu nunca discuti. Quando você... Vou danar a cabeça na parede, não tem problema. A parede que segure que você vai. Muito bem. Mas a política na Paraíba, a maioria é casuísta. Então, uma coisa é aqui na Paraíba, em Brasília eles se abraçam fraternamente. Aqui eles trocam. O que eu digo é isso. Tendo essas entregas de cargos, esses rompimentos, mexe com o tabuleiro nacional, mas e com os políticos aqui na Paraíba? Mexe também, Edson. Eu creio que mexe no tabuleiro, até porque está muito polarizado. Essa eleição de 2026, ela já está polarizada. Então cada um vai ter que ser o posicionamento. Essa questão, lá a nível nacional vai ser uma discussão, a nível estadual, eu discordo. O que vai ser decidido, o que vai ser discutido, vai ser a nível nacional e a nível estadual. E mais uma vez, nós estamos dizendo, e estou reafirmando, nós iremos, e eu, Sargento Neto, irei apoiar as definições do meu partido a nível nacional, PL nacional. Valdemar da Costa Neto, o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então essa decisão, nós iremos respeitar, e essa decisão nós iremos tomar. Aqui, com a chegada e com a visita, já agradecendo aqui a todos que estiveram presentes lá no bairro do Catolé, recepcionando. O Campinense é muito receptivo, com todos aqueles que vêm nos visitar. Foi uma festa muito bonita da democracia. Nós já agradecemos também a visita de todos. Então, o nosso posicionamento é também voltado para isso. Então, essa modificação que está tendo lá em Brasília vai mexer sim na modificação aqui, na junção, nas coligações, nos apoios aqui na Paraíba. Conseguiram acalmar a relação Cabo Gilberto e Valber Virgulino? Eu sempre tenho conversado com os dois, inclusive também já é um direcionamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para que nós possamos marchar juntos, fortalecer o grupo, manter unido, a direita paraibana, a união de todos, fortalece o PL. Essa é uma convicção que Bolsonaro tem. Plínio assume ainda esse ano uma vaga na Câmara Municipal? Eu estou esperando ainda um compromisso que Bruno fez conosco, para que pudesse haver essa movimentação dentro do União, porque quando você tem o partido com 5 vereadores de mandato, então foi necessário um grupo, e esse grupo não seja só Plínio, seja Aldo Cabral, Enedina, entre outros que fizeram parte do Partido União, tanto que foram 5 vagas. Plínio Gomes foi o 13º candidato vereador mais votado de Campina, merece sim essa oportunidade.
nós esperamos, né, que em breve Bruno ele possa fazer essa movimentação e o compromisso que foi firmado, né, com todos que compõem União possa ser aí concretizado. Sargento, agradecer sua participação, desejando sorte e deixando o espaço sempre aberto. O espaço Conexão Campina é um espaço de amigos. Aqui a gente não entrevista, a gente bate papo. E fique sempre à vontade para quando quiser voltar, e já deixe sua mensagem aos paraibanos e a todos que nos acompanham. Já aqui agradecer a você pela oportunidade, deixar aqui também um convite, né? Nós iremos também fazer aqui algumas movimentações, buzinaço a partir da próxima semana. Domingo estaremos lá no Busto de Itamandaré a partir das 16 horas, né, com a movimentação, né, a favor da democracia, da liberdade. Estaremos toda a direita paraibana, domingo às 16 horas, lá no Busto de Itamandaré. Muito obrigado a todos. Sargento Neto, deputado estadual e uma liderança do PL, uma liderança dos conservadores, um homem identificado com a questão da água e a questão da segurança pública. A você o nosso abraço, desejo de que você tenha um final de noite muito inspirado, cheio de paz e de harmonia, e que a gente possa se encontrar no próximo Conexão Campina. Fiquem com Deus e sigam com a programação da TV Nordestina. É um prazer estarmos juntos sempre. Tchau. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.